Eu gostaria de falar, estava deixando passar, nem queria falar, mas acho que é necessário o registro. A entrevista do ministro da Educação, Ricardo Vélez. Ricardo Vélez é colombiano e é ministro da Educação no Brasil. Na entrevista dada à revista Veja, ele diz o seguinte, abre aspas, o brasileiro viajando é um canibal, rouba a coisa dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião, ele acha que pode sair de casa e carregar tudo, fecha aspas. Ou seja, o colombiano Ricardo Vélez, ministro da Educação do Brasil, diz que o brasileiro é ladrão, canibal, rouba até assentos salva-vidas do avião. Imagine você que nos acompanha, se eu fosse para a Colômbia, chegasse a Bogotá, fosse nomeado pelo presidente da Colômbia, ministro da Educação da Colômbia, eu como brasileiro, e falasse que todo colombiano é ladrão. Inaceitável, inaceitável. Mas foi isso que ele disse e não encontrou ressonância de respostas muito tímidas, muito tímidas. Além dele dizer que todos os brasileiros são ladrões, os brasileiros que pagam, inclusive, o salário do colombiano, que é ministro da Educação, que fala mal o português, inclusive, ele atribuiu ao cantor Cazuza uma frase que nunca foi feita, não foi dita pelo Cazuza, né? Morto, vale lembrar, em 1990 tal. Por outro lado, na mesma entrevista, o colombiano Ricardo Vélez fez considerações sobre o cinema brasileiro, sobre a história brasileira, de uma ignorância inacreditável de um ministro da Educação, né? A grande questão é que ele não entende nada de Brasil. Ele é um estrangeiro. Ele não entende nada de educação. Sua praia não é educação. A questão central num país que tem milhões de analfabetos funcionais, somando um ou outro, você pode alcançar, não há cifras exatas, 40 milhões, 50 milhões, que tem uma educação com gravíssimos problemas, está à frente do Ministério da Educação um cidadão colombiano, que não é brasileiro, que não conhece o Brasil e não conhece os problemas da educação. A questão central que se colocava ao MEC é enfrentar, junto com os governos estaduais, junto com as prefeituras, a questão, por exemplo, do analfabetismo. Imagina quão importante seria se nós tivéssemos uma campanha nacional, estipulássemos uma meta de 4, 5, 6 anos de eliminar o analfabetismo no Brasil. É impossível? Não é impossível. É mobilizando toda a sociedade civil e falam assim, a partir de 2022, quando o Brasil completa 200 anos da sua independência, não teremos nenhum analfabeto no Brasil. Olha que bonito seria. Será que não é possível fazer isso? Envolvendo toda a sociedade? Não precisava alguém, quando eu falo para alfabetizar, que ao menos soubesse escrever o nome, entender as primeiras letras, ler uma notícia, e a partir dali se desenvolveria um ensino fundamental. Imagina que comemoração bonita dos 200 anos do Brasil, que o colombiano Ricardo Vélez sequer sabe que a independência foi em 1822. Então eu queria deixar aqui, claro, o meu repúdio. Os brasileiros, senhor Ricardo Vélez, o senhor que é colombiano, não é brasileiro, não são ladrões. Os brasileiros não são canibais quando viajam. Canibal é o senhor, né? Os brasileiros não roubam em hotel. Pode ser que o senhor roube, não sei. Mas os brasileiros não roubam os hotéis. Ele também dizer ao senhor que os brasileiros não roubam assentos salva-vidas no avião. Não sei se o senhor rouba, mas os brasileiros não fazem isso. Portanto, o senhor é uma vergonha. O senhor é uma vergonha. O senhor não merece, como estrangeiro, xingar os brasileiros.